por si, esta pergunta é também transversal para percebermos aqui os vossos posicionamentos, as vossas perspectivas. Quem é que define o progresso em inteligência artificial? É a investigação académica ou é o impacto que vai ter no cliente? Bom dia, muito obrigado. Desde já agradecer à DevoTeam a oportunidade e dar os parabéns por este evento. O progresso da inteligência artificial tem... João, eu já vou assim. Eu tinha direcionado para si, mas o Henrique antecipou-se. Henrique, força. A Tem, pergunta é para todos, mas já lá vamos, João. tem um aspecto invisível e tem tido ao longo dos anos. Só para dar aqui uma perspectiva, há cerca de 20 anos, aqui ao lado, a Microsoft criou um centro de processamento de linguagem natural, que foi invisível para a generalidade. Portanto, este progresso muitas vezes está a acontecer nos bastidores, mas precisa depois, de facto, da indústria, precisa da aplicação prática para vir a público. É isso que aconteceu nestes últimos 3 anos, em que o progresso overnight foi precedido de 20 ou 30 ou 40 anos de trabalho. João, agora sim, quem é que define este progresso? Eu penso que é um misto, ou seja, eu penso que na academia está-se a resolver problemas bastante difíceis e depois alguém descobre uma aplicação para os fazer e vai aplicá-los e ao mesmo tempo a academia bebe dos problemas da vida real e vão tentar desenvolver. No caso da Unbabel, nós queríamos escalar a tradução, o bottleneck era as pessoas e nós tínhamos primeiro desenvolver tradução automática estatística, isto era um problema de investigação na academia. Certo. Depois, quando isso ficou resolvido, tínhamos de detectar uma maneira de saber se a tradução estava boa ou não. Isto foi outro problema de research que nós trabalhámos juntamente com a academia. E no meio disto descobrimos que tínhamos que anonimizar o texto, porque era apoio ao cliente. E isso foi outro problema de investigação que a gente passou à academia e andámos sempre num círculo virtuoso. Pedro. Aqui completamente enviesado. By the way, obrigado pelo convite. Eu sou crente que a inovação vem da academia. Pronto, obviamente vamos enumerar alguns exemplos de como é que estamos a fazer isto na Fundação, mas há um princípio estatístico básico que a diferença vem sempre das franjas de distribuição e não do centro. Pronto, e a academia, para todos os efeitos, é quase que um ambiente sandbox, não é? Há questões regulatórias, éticas e afins, mas é um ambiente de teste que de certo modo não obedece às regras do resto do mundo. E nesse sentido, e inclusivamente no contexto da IA, e enquanto neurocientista, by training, ok, não venho das áreas digitais per se, não lhe chamam Artificial Neural Networks por nada, não é? Portanto, a arquitetura das ANNs de hoje vem da interpretação da arquitetura do cérebro, tem uma base biológica, ok, veio de um microscópio. Portanto, nesse sentido, a base do conhecimento que depois que é aplicada em produtos inovadores é fundamentalmente académica, a meu ver. Carla, está alinhada nesta matéria? Também estou alinhada. Primeiro que tudo, obrigada pelo convite para estar aqui. Eu acho que a investigação académica é a alavanca para o progresso, não é? E toda a história ligada à inteligência artificial demonstra-nos um bocadinho isso. Agora, acho que atualmente, ao ritmo que a evolução da inteligência artificial está a acontecer, é muito também pelas necessidades do mercado e as necessidades da sociedade de evoluir nesse sentido. João, começou como investigador, cofundou uma startup, desenvolveu também um produto em inteligência artificial, escalou no fundo este negócio. Que aprendizagens é que destacaria deste percurso sobre a forma como transformar a investigação num produto real, mas ao mesmo tempo conseguir conciliar aqui aquele que é o rigor científico com a velocidade de mercado à escala que está? É assim, eu acho que a Unbabel é um caso interessante porque muitos dos fundadores tinham um background académico e tinham trabalhado nos problemas da academia que a Unbabel tentou resolver, a tradução, isso faz toda a diferença. A estimação de qualidade. E eu acho que o primeiro problema é qual é que é o problema de negócio que a gente está a tentar resolver e depois perceber se de facto a solução já existe, é só uma questão de aplicar ou se tem que ser feita investigação. No nosso caso, tinha que ser feita investigação. Depois da investigação estar feita, é preciso pôr esse produto em produção. E que normalmente é um gap muito grande, porque os investigadores vivem um bocado mais numa redoma, ou seja, o problema está mais limitado e a vida real tem mais corner cases, é todo um processo de transição. E ao mesmo tempo, como a gente precisa dos investigadores, como é que a gente os mantém alinhados com o valor do negócio? E isso tem muito a ver, passar-lhe métricas do negócio que eles sintam que têm influência. E acho que nós, ao longo dos anos, fomos aprimorando essa parte na Unbabel. A investigação, acho que nós fizemos alguma na Unbabel, mas muita dela veio também de universidades com quem nós temos parcerias, porque para uma empresa é muito difícil ter as valências todas in-house.
Pedro, no que diz respeito à Fundação Chapalimon, a clínica e a investigação estão aqui profundamente interligadas, estão também potenciadas pela tecnologia, reduzindo assim a distância entre o laboratório e a aplicação prática. Do seu ponto de vista, também como investigador e gestor, quais são os principais fatores que permitem aqui a aproximação entre estas dimensões? O primeiro, e se calhar de uma maneira muito básica e um bocadinho contracorrente, é a proximidade. E digo isto no sentido físico. Eu gosto sempre de dar o exemplo de umas experiências feitas nos anos 40 por um senhor chamado Festinger, que desenhou um dormitório no MIT e tracou as pessoas ao longo de 30 anos para perceber como é que se formavam relações. Pronto, e há N dimensões em que isto acontece, mas a primeira e a mais importante é a proximidade. E a proximidade, diria, chega ao nível das pessoas que moravam uma ao lado da outra, ok? E depois são tracadas a uma série de dimensões. Portanto, para potenciar a colaboração entre académicos e investigadores, e isto não tenho crédito nenhum nisso, não é? Foi uma decisão do nosso Conselho de Administração, foi que estas pessoas precisam de coexistir, e às vezes há força. Ok, porque muito do progresso advém da conversa casual. Os americanos têm a coisa da water cooler, não é? Ou na máquina do café, pronto. E a verdade é que mesmo com toda a facilidade de comunicação e de tecnologia digital, essa proximidade é importante, ok? E nos tempos do flex work isso tem-se vindo a perder um bocado, não necessariamente na Fundação, mas em outros campos. Depois a segunda coisa que nós fizemos foi que internalizámos, e um bocado aqui fazendo justiça ao comentário do João, internalizámos equipas de desenvolvimento de produto, no sentido de fechar o gap, não é? Portanto, há, digamos, um pomar de laranjas na clínica e há gente muito boa a fazer sumo na investigação, mas depois falta o espremedor, não é? Portanto, o espremedor é efetivamente quem traduza e quem ponha as ideias em movimento. Portanto, internalizámos engenheiros de hardware, engenheiros de software que trabalham exclusivamente em materializar as ideias em realidade. Pronto, e depois metemos tudo dentro do mesmo saco. Pronto, e abanámos um bocadinho e efetivamente saiu lá qualquer coisa. Além da proximidade, também a preparação é importante. Carla, como é que se prepara não só os engenheiros para que sejam altamente qualificados, mas para que sejam empreendedores, líderes, capazes de desenvolver soluções ou produtos tecnológicos que tenham verdadeiramente impacto no país? Isto é uma pergunta extremamente desafiante, não é? Quer dizer, é cumprirmos a nossa missão enquanto universidade e capacitar científica e tecnologicamente as gerações futuras. Mas nós temos vindo, de facto, estrategicamente a desenvolver aqui duas linhas de ação em particular para, no fundo, nos adaptarmos a toda esta realidade e, principalmente, não só no tema da inteligência artificial, mas de uma forma generalizada. Uma primeira foi uma reformulação dos nossos currículos, no sentido de incorporar os modelos colaborativos, não só dentro da academia, entre as áreas disciplinares, como também os modelos colaborativos de proximidade com os desafios e os problemas reais que existem dentro das empresas e na sociedade. E isso foi uma reestruturação que aconteceu há 3 anos e é todo um progresso que nós estamos a ter de fazer esta aproximação. E temos também vindo a desenvolver um conjunto de modelos de colaboração entre o técnico e empresas, também no sentido de estreitar as relações dentro daquilo que é as nossas grandes áreas de atuação ao nível da transferência de tecnologia. Estou a falar desde o desenvolvimento do talento, a aceleração de inovação, a parte da responsabilidade social, que é cada vez mais uma questão que nos é trazida também pelas empresas e que nós também apostamos bastante. E depois, no fundo, aqui também o alinhamento estratégico para se perceber, no fundo, quais é que são os grandes desafios que existem ao nível do meio empresarial e como é que, no fundo, nós alinhamos isto também com aquilo que é o nosso trabalho, o nosso plano estratégico. Henrique, no seu caso, com o seu olhar sempre dividido entre a academia e também a indústria, que passos é que considera essenciais para aproximar mais estes dois mundos, a investigação académica, mas também a evolução em inteligência artificial? Eu acho que
há um aspecto que, de alguma forma, já aqui foi referido em painéis anteriores, e recordo-me que num dos painéis foi referido até o medo nas organizações sobre a introdução da inteligência artificial. E acho que um dos aspectos fundamentais é percebermos que a IA e tudo o que tem a ver com a introdução da IA e adoção não é apenas um problema só da engenharia, e enfim, há aqui uma predominância de pessoas das áreas tecnológicas, e eu próprio sou da área tecnológica, mas há problemas hoje que são transversais a várias áreas do conhecimento e que têm que ser trazidos para a mesa. Há questões relacionadas com a liderança, há questões relacionadas com a psicologia e, portanto, isso normalmente, quando se pensa fazer esta transição, não é apenas só uma transição, dizer vamos criar eventualmente uma infraestrutura de IA toda reforçada com a última tecnologia, com os modelos, mas pensar como é que vamos integrar as várias áreas neste trajeto. Eu diria que esse é um aspecto que não tenho ouvido falar tanto, ou ouço muito, enfim, falo com muitas pessoas, mas no fim do dia, quando vamos ver qual é que tem sido o travão principal, e o MIT publicou há poucas semanas um estudo que não era particularmente otimista sobre os resultados dos primeiros projetos de implementação em IA, e em que um aspecto fundamental é precisamente esse, é trazer as pessoas para a adoção, para usar a IA e para integrá-la no seu processo. Esse, na minha opinião, esse é um dos papéis fundamentais da universidade e da investigação. João, olhando para a investigação e aplicação, para esta via de dois sentidos, como é que podemos reforçar aqui a ligação entre a investigação académica, a inovação empresarial e a inteligência artificial, garantindo que as organizações conseguem cultivar aquele que é esse mindset de investigação e não apenas uma aplicação no imediato? Eu posso ser um bocadinho a história do que nós fizemos há uns anos atrás e as melhorias que eu fui vendo, porque eu acho que funcionou bem e há outros casos de bastante sucesso. Eu acho que primeiro, do lado das empresas, é perceber o valor que está na academia, mas perceber que tem que ser uma relação win-win. Porque um dos comentários que eu ouvi de alguns colegas meus professores é que antigamente as pessoas iam buscar alunos para fazer estágios, mas tudo o que queriam era mão de obra barata. E as pessoas faziam coisas não interessantes para os professores. Logo, um professor quer publicar, quer aprender, tem alguns interesses e a empresa tem que estar disposta a isso, vai lá. Ou seja, nós tentávamos sempre fazer projetos que no final poderiam ter uma publicação, porque eram de facto coisas de research. Depois, a segunda parte é preciso ter ligação entre os professores e as pessoas na academia, em que as páginas tantas parecia que eram dois mundos um bocado separados, a não ser que houvesse a sorte de eu ter sido lá professor e conhecer muita gente no meu laboratório em particular. Isso já está a ser mitigado e já vimos professores a trabalhar para fundos de investimento, já vimos professores com cátedras pagas por empresas, e acho que esta aproximação dos dois mundos, porque aí é que as pessoas podem partilhar os problemas. Acho que isso é super interessante. E depois é arranjar mecanismos que isso seja fácil de fazer. Por exemplo, nós começamos a ter estágios de verão um bocadinho debaixo da mesa. Íamos falar com os alunos, pagávamos o dinheiro. Neste momento, com o técnico, que é com quem a gente trabalha mais, mandava-nos uma lista de pessoas que queriam trabalhar em startups ou em empresas, com a descrição das empresas, onde eles tinham escolhido as empresas. Ou seja, foi uma profissionalização deste processo brutal, em que tornou tudo mais fácil e não dependia de eu conhecer o professor que me dizia qual é que era o aluno X. E eu acho que estes passos têm estado a ser dados e, de facto, as pessoas depois nas empresas veem o produto da research destas pessoas, não só em termos de recrutamento, mas em termos de produto que criam, e gera o seu círculo vicioso. Mas acho que os passos que estão a ser dados têm sido bastante positivos. Pedro, como é que conseguimos reforçar e garantir que correm em pistas paralelas e na mesma velocidade? Bem, uma das coisas, e fazendo aqui, tirando o chapéu à colega de painel, a reformulação dos currículos académicos é importante e de uma maneira quase grosseira, acabarmos com a escola de marrões e começarmos a trabalhar em escola de resolução de problemas, ok? Que são coisas fundamentalmente diferentes. Eu, na minha experiência pessoal, era um aluno perfeitamente medíocre enquanto estive em Portugal e tornei-me um aluno excelente quando saí de Portugal, por causa dessa diferença de mindset, ok? Pronto, e felizmente eu vejo as universidades portuguesas finalmente a fazerem esse caminho. Também fazendo aqui alusão ao comentário do João, eu acho que durante muitos anos, e sempre que voltava a Portugal, havia alguma desconfiança da parte das empresas com os académicos, digo os doutorados, de como é que um gajo conseguiu durante 5 anos trabalhar só numa coisa e produzir no final 8 páginas num paper, pronto. Nos americanos,
e os ingleses e muitos outros veem o valor das transferable skills que, para todos os efeitos, têm um bulldog que durante 5 anos não largou o osso. Okay? Mas isso implica que as empresas têm que ter uma estratégia de desenvolvimento de produto ou de ideias que mereçam uma análise a 5 anos. Okay? Seja nas áreas de risco, seja nas áreas de desenvolvimento de produto, o que for. Okay? O ROI não é a 6 meses, não é a maior parte das tecnológicas ao final de 3 meses. Se não resultam em nada, atira para o saco e segue em frente, não é? Pronto. E tem que se acabar com essa mentalidade de uma vez por todas. Uma das maneiras que eu pessoalmente sempre fui fã também de criar esta cumplicidade, digamos, entre o mundo académico e as empresas, era com os programas de doutoramento dentro das empresas. Que há uma tentativa um bocadinho pálida da parte da FCT de financiar esse tipo de iniciativas, que eu acho que se calhar merecia ser reformulada e pensada de uma maneira um bocadinho mais... Portanto, pensarmos para além do estágio, que é um excelente ponto de entrada, é uma maneira de formarmos as pessoas dentro da lógica da empresa, agarrá-los relativamente cedo, mas a questão dos doutoramentos dentro da empresa é exatamente dar latitude a um grupo de pessoas com conhecimento mais específico de trabalhar em problemas muito difíceis dentro das empresas. Nessa linha de pensamento, de facto, o talento é visto como o maior fator crítico daquilo que é o sucesso da inteligência artificial. Carla, estamos a preparar as pessoas certas, com as competências e a visão adequadas? Eu diria que sim, não é? Nós a nível nacional temos muito bons exemplos dessas competências e de como no fundo se destacam não só a nível nacional e a nível internacional. Eu acho que se calhar a nossa base não é suficientemente grande para criarmos o impacto todo que queremos efetivamente criar. E no fundo nós acabamos por ser um país um bocadinho pequeno, não é? E portanto temos que aumentar no fundo esta base para podermos ter mais massa crítica ao nível da inteligência artificial. Henrique, há conhecimento em escala e com impacto, ou ainda temos um déficit estrutural daquelas que são as competências? Eu sinto ao falar com alunos, por exemplo, que são alunos que já estão no mercado de trabalho e que regressam à universidade para complementar as competências, noto um enorme interesse. Estamos a falar de uma faixa que já teve os primeiros anos de trabalho, vem até de áreas que são transversais, muita gente, pessoas que vêm da área de economia, vêm da área de finanças, e que sentem que para se ingrar neste mundo novo precisam de competências novas. Ou seja, vejo aqui duas tendências. Obviamente, quem vem formado pelo técnico, pela nova FCT, etc., tem de facto a parte das competências tecnológicas, mas depois há toda uma outra geração que foi, enfim, todo um outro leque de pessoas que foram formados nas outras universidades, nos outros cursos, que sentem de facto essa necessidade de transformação. Temos 2 ritmos. Sim. Felizmente, o que estou a ver é que há um interesse enorme por pessoas fora das áreas tecnológicas por adquirir estas competências. Então, enche-me um bocadinho de esperança ver a vontade que as pessoas de recursos humanos, que à partida não têm, de facto, a base tecnológica, mas cheias de vontade de aprender e dar o passo seguinte. E essa mensagem de esperança é incrível para terminarmos este debate. Muito obrigada aos 4 pela vossa presença, pelo vosso contributo. Um aplauso. Tá, obrigado.